Saudação, ouvintes da Emissora Católica de Angola. Angola atravessa mais uma página amarga da sua história econômica e social. Neste estúdio teremos consciência, as vozes, ideias e respostas. Caros ouvintes da Rádio Eclésia. Saúdo cordialmente o secretário provincial da Associação dos Taxistas, José Jamba. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia a todos os ouvintes e especialmente a todos os guerreiros taxistas. Muito bem, saúdo também o incansável Gerardo Freitas. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diamantino Sanguef, aos meus distintos colegas de painel, aos ouvintes lá em casa, através das ondas de rádio e aos que nos são na página do Movimento Cívico Mudei do Japão. Muito bem, queremos aproveitar realmente a doutora Engrácia Matuquisa, que também estará conosco neste painel e já afirmou há bem pouco tempo que está a caminho, brevemente está conosco. Doutora Engrácia, estamos aguardando então pela chegada e vamos fazer uma história da subida da gasolina e do gasóleo em Angola desde 2023 a 2025. Durante muitos anos, Angola manteve os preços dos combustíveis artificialmente baixos através de subsídios públicos, com o argumento de apoiar o consumo interno, facilitar o transporte, sustentar os preços agrícolas e manter a estabilidade social. Mas vai mudar a partir de 2023 com o plano governamental de eliminação gradual da subvenção. Em 1 de junho de 2023, a gasolina sobe de 160 para 300 kwanzas por litro, quase 90% de aumento. O governo justificou como parte do plano de reforma dos subsídios, alegando que os combustíveis estavam a ser contrabandeados para países vizinhos. O gasóleo ainda permaneceu com subvenção parcial. A gasolina mantém-se a 300 kwanzas por litro. O gasóleo sobe para 200 kwanzas, um aumento de quase 100%. Reclamações sociais aumentam a subida do custo do transporte, da fuba, do pão, das tarifas escolares e dos preços dos produtos agrícolas. Entretanto, em maio de 2025, o gasóleo sofre nova subida de 200 para... até maio não digo, portanto este mês, de 300 para 400 kwanzas. Uma realidade que também preocupa o maior número de angolanos e a subida, portanto, da corrida de táxi. Vai nortear a nossa abordagem hoje, desde julho, antes que entremos na introdução do que interessa para os nossos de saúde cordialmente, a doutora Engrácia Matuquisa, que acaba de chegar. Muito bom dia, doutora, seja bem-vinda. O microfone, por favor, doutora, para garantirmos a saúde e ao muito bem. Tá. Exato. Obrigada. E vamos então dar início ao convívio de aproximadamente 2 horas, a começar mesmo. Provincial, taxista Abraão José. Portanto, Angola vive uma outra página, um outro capítulo da subida só também do táxi. Como notou lá introdutória à luz do tema. Obrigado. Primeiro queremos agradecer João Cultural pelo convite formulado à ata para mais uma vez discutirmos esse assunto com a sola que se fala a nível. Acreditem que esta subida de gasóleo de certa maneira veio também prejudicar aquilo que é a atividade de táxi, especialmente aquelas que usam, particularmente os taxistas. De certa maneira veio aumentar aquilo que são, diminuir aquilo que é o rendimento e de certa maneira criar o difícil que os próprios taxistas conseguem se reinventar. Mais do que falar dos taxistas, também veio criar de certa maneira um desequilíbrio nas populações angolanas. Mas nós aqui teremos aqui uma abordagem exclusivamente para a classe taxista. Estamos aqui em nome da classe taxista e estamos a falar o que na verdade isso afeta a nossa classe. Se nós entendemos que nessa retirada da subvenção dos combustíveis
tem criado sim alguns transtornos na nossa atividade e nós entendemos que cada vez que o executivo entende retirar a subvenção, também nós enquanto taxistas também temos que nos reinventar para conseguirmos valorizar aquilo que é nosso, sustentar as nossas famílias. Portanto, é um tema que tem muito que se falar e nós acreditamos enquanto taxistas, às vezes olham para nós como culpados de algumas situações. Portanto, são decretos e também entendemos nós que a parte tem surtido efeito porque não somos tão severos assim e nós percebemos o que as pessoas vivem no seu dia a dia. Portanto, indo fazendo e nos reinventar para fazer aquilo que é o bem dos taxistas e também aquilo que é o bem das nossas populações. Muito bem, José. Caro ouvinte, siga-nos através das redes sociais na página Mudei. Portanto, estamos em direto nas redes sociais. A estratégia do governo ao retirar a subvenção sem consulta pública. Aqui é preciso manter uma posição coerente. Tem mesmo de acabar. Terá de acabar em algum. Não precisa. O governo não vai para sempre permitir que o cidadão compre os derivados do combustível, do petróleo à produção. Apesar de Angola ser um país produtor grande de petróleo, infelizmente é explorado por empresas estrangeiras, a BP, Total, a Chevron, etc. Exploram o crudo, transformam e depois vendem-nos o produto final. Nós compramos o produto final, a gasolina, o gasóleo, o petróleo doméstico, e a um preço de mercado internacional. Para que nós o governo venda ao cidadão mais barato, precisa crescer a diferença. É o que chamamos de subvenção. Temos todo o nível de ouvintes, é preciso deixar isso claro. Não custa, o governo angolano não compra a 400 kwanzas o litro de gasóleo, nem compra a 300 kwanzas o litro de gasolina. Compra ligeiramente, aumenta o valor para que venda nesse preço ao cidadão. E até mais. De repente, o governo foi contrair dívidas internacionais, temos obrigações com os nossos credores internacionais. E um dos internacionais é que não podem continuar a aliviar economicamente um país que gasta tanto dinheiro com subvenção dos combustíveis. Então, como recomendação, uma das principais recomendações dos nossos credores internacionais, principalmente o FMI e o Banco Mundial, é que o governo para combustíveis. O governo não pode ter a subvencionar. Até aí, economicamente falando, temos um fiscalista e dessa recomendação é de todo certa. Só que não pode ser uma medida isolada. Tem de vir acompanhado de outra. Se nós comprávamos o litro de gasolina a 40 kwanzas, agora está a 260 kwanzas por litro. Quer dizer que de algum momento, desde a altura que era 40 para agora que é 300, o governo começou a poupar 260 na gasolina, só na gasolina. Esse valor que o governo poupou da subvenção, se por um lado fica pesado a compra da gasolina por parte do cidadão, é porque aliviar em algum sítio, porque o governo está a poupar esse valor. Estás a perceber? Então, se vem... Obviamente que o investimento privado, por exemplo, público, o acesso à educação, o acesso à saúde, etc., tinha que aliviar de alguma forma. Porque ou o acesso ao transporte público, por exemplo, alguma coisa tinha que estar aliviada. Não pode ser que as outras medidas continuam apertadas e o governo... A desculpa que usaram de que evita o contrabando, isso nem vinca. O contrabando não é por o petróleo ser mais barato. O contrabando é por conta da desorganização que o país tem, porque nós sabemos quem são os contrabandistas. Aliás, o general Furtado deixou isso muito claro. Muito bem. O governador do Zaire também deixou isso muito claro. Sabemos quem são os contrabandistas e não é pelo preço, é pela desorganização do país. Na minha opinião, ainda que não nos consultassem, mas qualquer medida governativa que o executivo toma,
O fim último deve ser a satisfação das pessoas. Muito bem. Se nem agora, nem de imediato, nem a médio, nem a longo prazo, então para mim é uma medida errada. Não estou a dizer a medida da retirada da subvenção. Estou a falar o timing, o contexto e os contornos. É uma medida errada. Para que uma medida seja certa, os vários ângulos da mesma medida e não só um único ângulo de tirar a subvenção e tiramos porque tem que ser assim. Não. Na minha ótica, medida, mas lá mais à frente vamos tentar destapar o que é que na nossa deve estar por detrás dessa. De Freitas, Domingos Bingo é fiscalista da sua. Bem, mais uma vez estamos aqui para falar de temática atual e atuante. Por acaso eu não gostaria de voltar aqui e voltar sobre esta mesma temática, porque é algo que já tem sido objeto de muita reflexão por nossa parte. Diretor Freitas a falar a respeito. Espero que a retirada da subvenção do combustível caiu que nem um balde de água fria, porque eu alguma vez, será que pronto, as pessoas acordam e entendem que devem, prontos. Então a ideia é que a primeira coisa que eu poderia aqui sublinhar é exatamente aclarar ali em casa o que é que significa. Subvenção é o quê? Subvenção é o apoio do Estado, cadeia econômica ou comercial para, de certa forma, a um preço acessível. Isto é que é subvenção. Qual é o objetivo? O objetivo da subvenção é exatamente proteger os consumidores e controlar o custo de vida. Via de regra, eu vou apresentar aqui uma visão do dever ser. Por que os Estados, retiram a subvenção? Onde o número de realidade econômica e social dos mesmos, é o que o Joel acabou de dizer aqui. Então, aí o objetivo é que, em função dos gastos excessivos que o Estado tem vindo a colocar em prática, então o objetivo é minimizar esses gastos. Desta retirada é exatamente contribuir ou eliminar aquilo que nós chamamos de contrabando de combustível. Esta aqui é uma visão do dever ser, porque aquilo que é, o povo angolano, jornalista aqui sabe o que é. Então, a visão do dever ser é esta. Aliás, pelo contrário, vão comer o que? O preço também atualizaram. Então, eu vou estudar na casa, eu vivo aqui no Ambo. Como é que fica? Então, é por isso que muitos olham para a situação fujo, pronto, vou beber um palanca, vou fumar um cigarro, pelo menos vou chegar em casa, não vou conseguir encarar os meus filhos sérios e vou dormir, porque é triste olhar para os filhos e não saber o que. Domingos Bingo, o Fundo Soberano vai receitas do petróleo ou sem transparência. Vai realmente o dinheiro que antes era usado na subvenção. Dizer, não sei se acabei de frisar, não sei se é frisei. Via de regra, o dinheiro da subvenção, via de regra, serve exatamente para equilibrar ou controlar o custo de vida da população. Com a retirada, automaticamente deve ser aplicado nos mais variados tentáculos que acompanham a sociedade angolana, construção de infraestruturas para gerar mais empregos. Mas nós sabemos que muitas vezes este dinheiro não vai para esses setores. Acabam por tirar partido disto. E uma das medidas da retirada é exatamente por causa dessa questão de justiça social. Mas tenha, do ponto de vista financeiro, é que por beneficiar diretamente desta subvenção. E os pobres praticamente quase que pouco tiram partido disto. No entanto, uma visão do dever ser, este dinheiro deve ser alocado para a educação, saúde, e eu não sei se em Angola se faz sentido diretamente, mas uma visão do dever ser é isto que deve acontecer. Reunimos-nos para falarmos sobre a brusca dos combustíveis. Eu considero como um assalto ao nosso bolso. Um bolso já carente de remendo. Então vem a ser assaltado em uma
subida exponencial. Depois fecham os institutos, sobem as propinas. Quer dizer, é uma coisa, francamente, as instituições do Estado não demandam, porque acho que a mensagem do planeamento não é compatível. Há muito jovem, muita criança à procura de escola e vejam, com esta subida de combustível, um pai que tenha estudantil, como é que se vai virar? Como é que a mãe vai conseguir balançar a dieta da família em casa para haver saúde nas pessoas? E eu queria me socorrer, não sei se já está alterada, mas é a Lei 15/16 de 12 de setembro, Lei da Administração Local do Estado. Determina a participação dos cidadãos na formação de decisões que lhes digam respeito. No ponto 2, faz referência ao Conselho de Auscultação das Comunidades como espaço privilegiado de participação do cidadão na vida pública. Este conteúdo está a ser retirado do Guia de Cidadania em uso pelo consórcio Pascal. É que está a ser ensinado às populações para saberem, isso é para dar corpo à ação de proximidade. Aqui, e eu subscrevo nas intervenções todas que me antecederam, o facto de se aumentar ou equilibrar ou equivaler ao outro, isso não é problema, desde que sensibilizados para o efeito, informados para tal. Eu venho de táxi agora. É demais a lamentação da população. Mas será que quando se tomam essas decisões, antes anda de táxi, como fez o Gelo, como é que se chama aquela rubrica? Parlamento sobre rodas. Sim. Alguém fez aquilo para ouvir do mais íntimo do cidadão qual é a necessidade premente. Nós suplicamos durante longo período que baixassem o preço, nos ajudassem a baixar o básico. Em contrapartida, vem a subida do preço do combustível. Onde tiver de subir. Mas como é que nós vamos... É legal que nos outros países não se consome combustível ao preço que nós usávamos. Mas tem uma estabilidade econômica. Imaginem uma mãe com 5, 7 família africana, porque nós não temos problemas em ter filhos. Com um número de filhos acima de 5, a depender da bacia da mãe. Ao entardecer, a rama está murcha, o mamão está mais que maduro, que o preço tem que baixar mesmo até a ínfima. Como é que nos vamos manter? Com base nesta lei, o CACSE funcionou, de base foram mesmo até o CACSE para se fazer um limite de lamentações, tirar uma súmula e dizer aqui deve subir apenas X. Depois não sobe pouco a pouco, sobe mesmo de repente muito. Então, quer dizer, isso assalta o nosso bolso. Professora Engrácia, a subida do gás significa que o custo de transporte de produtos agrícolas também aumenta, como frisou na sua nota introdutória. Que impacto isso tem sobre a segurança alimentar das famílias angolanas, sobretudo nas zonas urbanas? Impacto bastante. Reclamávamos que baixasse a cesta básica para termos o que comer. Pelo menos uma refeição condigna, entre aspas, por dia. Agora, com o preço com a subida dos combustíveis, não se pode falar em qualidade alimentar para qualquer família que seja. Até os funcionários ficam embaraçados porque tudo é uma cadeia. Se o salário sobe, o vendedor... Se o combustível sobe, aquele que tem um salário que parecia visivelmente estabelecido, se existe, né? Se existe. Imaginem, eu ressinto porque tenho que pagar o táxi a 300, da sede urbana tem 350 só para compensar, conforme disseram aqui, porque eles também precisam dar o dinheiro ao patrão, comprar as peças do carro, fazer a manutenção. E não é nada, o combustível tal em si. Não há possibilidade mínima para a estabilidade da população. Seja lá
para quem foi. Salvo as grandes, as que não param, não obstante essas oscilações do preço. Obras gigantes com toda a estética, toda a perfeição, não param. Por que não há um relativo equilíbrio? E depois estamos a nos habituar mal. Os angolanos só sabemos reclamar para a comida. Mas um pouquinho de... Mas que dignidade é que nós estamos a ter? Não é possível vivermos assim. Obrigado, professora Engrácia Matuquissa. Abraham, a esmagadora maioria dos taxistas, aços, caminhões e motorizadas em Angola usam um gasóleo com litro. Muitos motoristas reduziram as suas rotas e os clientes acusam de especulação. Os taxistas acusam, portanto, o governo de abandono para... Ok, obrigado. Primeiro, para dizer que isto não aumenta o preço. Aquilo que é a dificuldade das populações concerne ao Estado, o Estado realiza. Desta vez aconteceu diferente, porque somos do âmbito nacional e há permanentemente com o Ministério dos Transportes. Em todas as reuniões que ele tiver, em nenhum momento falou-se da subida do combustível. Nunca se falou da subida do combustível. Quando ouvimos aquelas especulações, normalmente a cidade fica às vezes sem falta de combustível e nós dizemos, será que vai subir o combustível? Mas é esta a realidade quando se nota a ausência ou a escassez de combustível? Não, há sinal de dizer que... Nós normalmente pensamos assim e isso depois, se estou em interesse, ligamos para o presidente perguntar, disse, não, estamos a reunir este ano, ele garantiu-nos que não poderá subir os combustíveis. Não houve comunicação prévia. Aquela doutora falou muito bem da escutação da classe. Né? Tem departamentos para consultar. Vamos subir, por exemplo, para 400. O que é que isso vai surgir? O que é que isso vai acontecer? É uma escutação. Não houve. E atenção, e nós, na província do Ambo, somos felizes por não ouvir esse tumultozinho, porque 80% dos carros e 15% é a gasóleo. Mas mesmo assim, isso não deixa de pesar no bolso do preço. Muito bem quando disse que as rotas são curtas e os passageiros vão se indo sufocando. Portanto, quando o combustível sobe, imagina, Diamantino, que o combustível subiu na quinta-feira para sexta. E eu me percebi 20 horas, ligaram para mim e disse, como assim? Eu liguei para o presidente, não atendia o telefone também, não sabia. E na sexta-feira nós tivemos que sair para saber como é que está a posição das pessoas. Só depois é que tivemos na sexta-feira tivemos a reunião com os transportes, para entendermos. Fomos negociando em cima já do preço ao 400. Imagina que o transporte isso, mas tínhamos que acautelar. E depois, imagina que no domingo saiu uma nota que o preço subiu a 300 kwanzas. Não, mas não. Veja como é que do Ministério dos Transportes a 300 kwanzas a nível nacional do casco urbano. Portanto, e perguntamos quem foi nesta reunião para que o preço fosse 300 kwanzas. Nenhuma associação foi para lá. O Ministério entendeu que seria a 300 kwanzas. Portanto, passou-se a nota e a nacional está, nós enquanto estamos a cobrar este preço. Mas atenção, quando chegou aqui na província do Ambo, as duas associações, né, tem duas associações, nós reunimos com os transportes, nós entendemos, se o preço subir a 400 kwanza, conforme já está, sugerimos ao Ministério que o preço fosse 250 na província. Do Ambo. O Ministério rejeitou este... Não, a direção profissional dos transportes. Não, mas isso não depende, o preço do casco urbano não depende da província, não, porque o táxi autocarro, né, também está 200 kwanzas. Veja. Então, nós, na verdade, enquanto ATA, temos estado o quê? A pedir aos nossos taxistas que haja solidariedade e sensibilização. Estamos numa semana, não precisamos ser muito duros com os nossos passageiros, porque também é o passageiro, o taxista também é o passageiro ao mesmo tempo. Por quê? Porque depois de sair do seu carro pode pegar um táxi e compra a mesma coisa que o passageiro também compra. Nós estamos a fazer muitas ligações, por exemplo, vamos cobrar mesmo 300 ou 250. A sensibilidade dos passageiros, a sensibilidade dos próprios taxistas. 500 kwanzas ou 250 podem levar, explicar que o táxi é 300. Mas atenção, isso é para ver que aqui no Ambo as rotas intermunicipal não subiram. Só está a cobrar aqui dentro. Estamos numa fase de... Não há uma outra definição de que rotas, portanto, do Ambo, Cachiungo, não, ainda não. Permanecem os mesmos preços, dos mesmos preços. Já disparou há muito tempo. Não. Há muito tempo. É especulação. Se isso acontecer, que liguem para nós, especulações, porque ainda
não é oficial. E Exatamente. na terça-feira nota- mesmo sim. vinha alguém do Sambote 500. Imagina que a Sim, nota. o Ambucuma já está a Não. 1.500 quase. Liguem, por favor. Por quê? Porque na nota. Portanto, haverá entendimento Não. ligando. Portanto, Não, entre- porque vai subir, vai, porque a nota diz que, quanto às intermunicipais, isso aí cabe à responsabilidade da província. Mas Não, o caso da província, devido às circunstâncias necessárias que a província vive. E nós estamos a discutir os preços a nível da província municipal. Agora, quando alguém aparecer no município, por exemplo, vamos dar um exemplo. Daqui até o Palácio Acá, o casco urbano, devia aumentar, porque é intermunicipal. Então, todo mundo aqui está a cobrar a 300 kwanzas. Agora, aos municípios, ninguém pode subir enquanto não sair uma nota da Direção Nacional dos Transportes. Isso Portanto, estamos a fazer a fiscalização. Ontem recebi, por acaso, uma Para ligação. terminar mesmo. Recebi uma ligação, por exemplo, de alguém que foi ao Caxiungo, estava a ser cobrada a 1.200 kwanzas. E nós depois tivemos que ligar ao proprietário do parque, disse que não autorizou. Há aproveitamento, sim, há aproveitamento. Precisamos entender isso. Agora, nós, enquanto associação, nós estamos aqui a mobilizar. E atenção, eu quero fazer só muito rapidamente aqui um cálculo. Quando o combustível era 300 kwanza, quanto é que nós gastávamos? Nós gastávamos 50 litros diário. A 300 kwanza era 18 mil. Agora, 50 litros era 15 mil kwanzas. 15 mil kwanzas. Agora 50 vai dar 20 mil kwanzas. E a conta do patrão era 20. E já está a se especular que vão subir os preços. Portanto, o taxista é apenas o elo que usa as pessoas para conseguir os seus objetivos. Porque Mas imagina, nós estamos aqui. quem está a usar os taxistas, Abraham? Quem está a usar os taxistas? Há dois elementos. Quais? Estamos a falar o patrão, estamos a falar o Estado na questão de amortecer. Porque imaginemos só, o combustível subiu, as pessoas não estão a crucificar quem subiu o combustível, estão a crucificar quem subiu o táxi. Todo mundo está a pensar quem subiu o táxi é o taxista. Não somos nós. Muito obrigado. Não somos nós. muito bem. G de Freitas. Bem, eu queria só fazer aqui algumas notas em Exatamente. função da pergunta que foi colocada ao Mano Bingo Bingo sobre os preços da gasolina. Exatamente. Os derivados do petróleo, né? Gasolina, gasóleo, variam. Não há um preço internacional. Eles variam e tem fatores que levam a essa variação. Desde logo a questão dos subsídios, a tal própria subvenção também, o custo de produção e o poder aquisitivo da população. Ou seja, petróleo não tem necessidade de vender o petróleo ao mesmo preço de um país que não é produtor. Não faz sentido. O país produtor, obviamente, tem que ter alguma vantagem diante do país não produtor. Mas esta Sim, por quê? Porque nós temos 50 anos de independência. O segundo maior produtor de petróleo na África, às vezes passa a primeiro quando os conflitos na... E de repente nós não temos uma refinaria capaz de dar cobre a isso. Um dos maiores investimentos que Angola tinha que fazer nesses 50 anos tinha que ser a refinaria. Mas não se faz por quê? Porque há acordos com estados, com potências internacionais. E se você faz uma refinaria, você explora o teu petróleo, você transforma e vendes o produto já transformado, você mata o negócio da França, dos Estados Unidos da América, Brasil. Estás a perceber? Essas grandes potências ocidentais que mantêm a estabilidade política no mundo. E Angola, sabes há quanto Chevron a explorar aqui em Angola? O bloco zero. Antes de nós sermos país. Então, não há um dirigente em Angola capaz de chegar, e o presidente João Lourenço renovou a exploração com a Chevron pouco antes das eleições de 2022. Vocês viram essa notícia, foi pública. O bloco zero foi o bloco mais antigo de exploração petrolífera. Foi renovada pouco antes das eleições de 2022. E muitos especialistas em política externa, e não só, alegaram que aquela renovação ganhar a confiança dos americanos para segurarem a estabilidade durante mais 5 anos. Não sei, são alegações. Mas é verdade que se eu te tiro um negócio rentável comigo, obviamente que as relações não vão ser as mesmas. Então,
era importante que Angola, por essa altura, já estivesse a transformar a quantidade de petróleo suficiente para consumo interno. Isso é um O que fato. está em falta? O que eu estou a dizer são os interesses das. Se Angola explora o suficiente para comercializar e para vender os produtos já acabados, você vai matar o negócio das potências internacionais. E, em regra, quando você acaba com esse negócio, a estabilidade política vem logo a seguir. E ninguém quer largar o poder. Por isso é que preferimos continuar a comprar o petróleo que os estrangeiros tiram daqui acabado. Por isso é que está sempre caro. O preço do petróleo, em média, no mundo é 1,30 dólares. 1,30 dólares. No câmbio de hoje daria mais ou menos 1.200 kwanzas. Vejamos, eu não posso comparar o 1,30 dólares com 1,30 dólares do americano, ou 1,30 dólares do português, ou do dinamarquês, porque 1,30 dólares do angolano vale 1.200 kwanzas, porque o nosso kwanza não tem valor nenhum diante do dólar, é das piores moedas face ao dólar. Então eu não posso comparar o meu 1,30 dólares com 1,30, porque o rand está muito mais valorizado diante do dólar do que o kwanza. Então a média de venda de petróleo mundial, que é calculado em dólares, que é a maior moeda de trocas comerciais, não pode ser aplicada no nosso contexto, porque vamos sempre ficar em desvantagem. E agora, o que nós temos que comparar é, com a subida do gasóleo aqui, o que é que vai alterar na vida do cidadão? Altera, obviamente. Mas qualquer medida governativa, como eu disse no princípio, devia alterar positivamente a vida do... Ou seja, o impacto das medidas governativas tem que ser um impacto positivo. Quando a medida governativa traz um impacto negativo, é uma medida errada. Isso é ponto assente. Mas esta medida é uma falência governativa? Claramente, vejamos só, o petróleo é a principal matéria de uso no setor de produção, sem dúvida. O gasóleo, perdão. É a principal matéria de uso no setor de produção, sem dúvida. Porque ou você tem a maior parte da tua energia na base de energias renováveis, que no é o caso de Angola, nós estamos a investir agora nas energias renováveis, é agora que estamos a investir com mais agressividade, o que quer dizer que a nossa energia ainda é de combustão. E a gente usa o gasóleo para as grandes indústrias. Quando você usa o gasóleo para grandes indústrias e as indústrias trabalham 24 sobre 24 horas, você já está a encarecer a produção. Ao encarecer a produção, não tem como o produto final ser mais barato. Ok, a indústria acabou de produzir, vem na segunda cadeia, transporte. Nós sabemos que o tecido industrial, infelizmente, não está espalhado por todo o país. O único polo industrial que o país tem praticamente é Luanda. O resto tem uma ou outra pequena indústria, mas o polo industrial que temos é Luanda. De Luanda ao Huambo são 600 quilômetros. Até o que vem por produção chegando ao porto de Benguela. De Benguela a Mochico, de Benguela a Lunda. Eu vi agora a publicação do Trichu, de uma festa no Siga la Luna, no Leste, né? Numa das Lundas. E ele disse que são 3 dias de viagem. Um caminhão, eu vi isso. 3 dias de viagem. Quanto gasóleo vai consumir um caminhão que faz 3 dias de viagem de Benguela a Lunda? Estás a perceber? E se você subiu 50% do valor do gasóleo, obviamente também vai subir 50% do valor do frete. Se anteriormente era 600 mil o caminhão, o frete, agora vai subir para 900 mil. Por causa dos... Não, 600 mil, vai subir mais 300, que é 50%, vai ficar a 900 mil o valor do frete. E obviamente que quem vendia o produto a 500 kwanzas, que vinha com aquele caminhão, vai ter que vender a 750 no mínimo, porque aqui só estamos a falar a subida do frete. Sem falar a subida da produção, que é onde eu comecei, a subida do frete, depois a pessoa que vai ao mercado para comprar, ou ao armazém para comprar, o táxi também subiu. Estás a ver? Subiu também 50%, porque era 200, agora é 300. Então, sobe a cadeia, sobe a produção na indústria, o transporte, sobe o preço. Sobe a deslocação de quem vai ao armazém comprar, sobe o preço. No final de contas, na medida governativa, mas no consumidor final pode subir até 100, 200 ou 300%. Essa é uma medida errada. E eu queria saber... Para que servem tantos conselhos? O Presidente da República tem o Conselho da República.
Criou depois o Conselho Econômico, onde Carlos Rosado saiu, porque disse que lá no final não se aconselha nada. Eles é que são, eles vão lá para serem aconselhados. Eu começo a acreditar que isso é verdade. O Conselho Econômico tinha que sentar com o Presidente da República e lhe dizer quais medidas e os momentos de... Na segunda parte, vou dizer qual é a minha perspectiva sobre esta medida. Eu tenho uma visão, certo ou errada, é a minha interpretação, e provavelmente no segundo bloco vamos falar sobre isso. Mas por enquanto, podemos definir que foi uma medida, economicamente falando, errada. O desastre na vida, só para terminar, era importante saber que alguns aplicam medidas, retiram subvenções, o petróleo fica mais caro, gasolina, etc. ficam mais caro, mas em contrapartida as pessoas não têm necessidade. Vai ser um serviço que você vai usar se você quiser. Os países onde a gasolina é cara, a maior parte dos carros são elétricos, para começar. Estás a perceber? Os transportes, por exemplo, Luxemburgo, os transportes são gratuitos. Outros não são gratuitos, mas são bem mais baratos. Aqui não. Aqui quando sobe tudo. E para piorar, não é só subir, não tem. Veja só as filas. As filas nas bombas hoje para comprar essa gasolina. Não tem. Sabe o que acontece? Abre o paralelo. E no paralelo é 2, 3 vezes mais caro. Enquanto o litro nas bombas ainda está a 300 kwanzas de gasolina, o paralelo é 700. A zona que é até 900 mil kwanzas. Muito bem, então, vamos... não tem como o cidadão fazer face a esse tipo de medidas bem. desastrosas de um Presidente da República que tem supostamente um Conselho Consultivo Econômico, que na verdade parece que ele é que aconselha os conselheiros e não ouve os conselhos dos... Muito bem, nós também aqui vamos falar sobre o papel da Polícia Fiscal. Mas, por enquanto, Domingos Bingo, o GL disse que economicamente o gasóleo é considerado um combustível de base para setores produtivos. A sua subida brusca afeta a produção, distribuição e até as áreas que dependem de geradores. Quais são as consequências ou vantagens desta medida para a economia informal e para as pequenas... Inicialmente eu diria que vantagens como tal, eu não consigo aqui desenhar uma vantagem como tal, porque é difícil elencar aqui vantagens, mas eu poderia aqui destacar uma situação. Aqui haverá, com este aumento, com esta subida, haverá da forma aquilo que nós chamamos de efeito cascata. Tudo sobe. Depois aí quem sofre é o consumidor final. Porque os que atuam na cadeia econômica ou comercial quase que não sofrem, porque aquilo vai se regular. Ele sobe, eu também subo. Automaticamente quem sofre é o consumidor final. Eu até estava aqui eu disse, coitado do funcionário público que já esteve feliz com o aumento de 25%. Eu esperava que as coisas quase que não se vai fazer sentir. Por quê? Porque subiu a 25%, mas a propina também, o táxi subiu, a comida subiu, no final das contas, prontos, só trabalha mesmo para comer. Então é complicado. E sobre a questão que tem que ver com a escutação, também gostaria de colocar aqui, ou sublinhar aqui uma situação. Pronto. A pergunta é, será que eles levam mesmo em consideração o subsídio da população, das associações? Porque parece que... Informações. As informações colhidas. Subsídio nos ideológico. subsídio ideológico. Será que levam mesmo em consideração o subsídio ideológico das associações, da população? Por isso que os nossos pareceres quase que não tidos nem achados. Por quê? Eu reprovei a atitude dos nossos mototaxistas, eu acho que há anos, por causa da instabilidade
social que houve. Mas depois, hoje cheguei à conclusão de que de facto afinal havia uma razão de ser. Porque nada vale subir sem o que é que vai subir, o que é subvenção, quais são as vantagens disso na vida do cidadão. Porque o cidadão acorda logo, pronto, pega 200, então logo ao subir no táxi não é 200, agora é 300. Então isso cria revolta, isso cria descontentamento. Não, se cria revolta, cria descontentamento, automaticamente não temos como não criar instabilidade social. E essa instabilidade social periga. E é eles que têm os grandes carros que depois vão sofrer o quê? Confusão. Então é difícil viver em Angola nesses termos. É muito difícil. E um outro ponto tem que ver com a questão do custo de vida. O Geo dizia que, prontos, o 1,5 dólares é completamente diferente em Angola. Isso aqui é verdade, porque se Angola produzisse no verdadeiro sentido, o dinheiro estrangeiro não faria sentido. Mas com esta medida e a depreciação da moeda angolana, o que é que realmente vai mudar a moeda, tal como foi dito aqui? Portanto, não vale, portanto, não se iguala a uma outra moeda, por exemplo, Exato. dólar ou então rand. Exato. O que é que realmente isso vai dar na vida do cidadão? Isso, Se é uma Penúria. diferença, exatamente. o impacto será Penúria completamente total. negativo. É o que ele acabou de dizer. Ele dizia, isso cria inflação. Ele acabou de dizer, inflação e especulação de preço. O nosso secretário dizia que pronto, noutros nada, mas a nossa mamãe aqui acabou de dizer que subiu. Já subiu. Especulação de preço. Nada é que tem que trabalhar no sentido da fiscalização, organização. Tem que trabalhar no sentido. Muito bem. Ok. Professora Engraça, em muitos bairros periféricos, revender combustível em bidões de vivência. A Polícia Fiscal deve ser uma das instituições-chave na proteção da economia nacional. Como é que caracteriza o papel da Polícia Fiscal a nível da província do Amo? Será que há ou não há este exercício de querer controlar? Portanto, aqui foi dito que ainda não há um aumento oficial das rotas intermunicipais, se assim podemos dizer. A doutora afirmou categoricamente que já há, portanto, nota-se o trabalho da sobretudo nesta fase em que há trocas de serviços, de preços, há sim impacto positivo do trabalho da Polícia Fiscal? Eu diria que todos os serviços prestados à população não deviam ir atrás da reação. Deviam acautelar aquele tipo de reação. A Polícia Fiscal também é mobilizada. A fiscalização da polícia devia começar antes de muita coisa que a população não sabe. Não sabe. E uma senhora pergunta, é isso que veio agora? Eu disse, isso não veio agora, isso já existe. Vejam, mas é uma pessoa lida. Sim, diz que isso começou mais quando eu disse, não começou há muito tempo. Não começou hoje. É assim que devia ser, então. A falta de informação também deturpa a atuação porque eles não podem ir atrás do problema. Imaginem uma pessoa que tem que andar perto de 45 quilômetros a pé para vir comprar
ganharmos mais ou para termos o posicionamento Y. E por isso é que nós trouxemos aqui este manual. Ajuda das leis. Será que no CACSE alguém sabia mesmo que ia subir e deu o seu parecer? Aí onde está a pergunta? Se não, a partir de hoje. Ou não vale a pena ver o tal CACSE para sermos só os que seguem, ou então passem a informar a população. Professora Engraça, há um outro ponto. Quando, portanto, passava o comunicado no telejornal às 20 horas, que pronto, o gasóleo a partir do dia 4 passa a custar 400 quase, segundo o FMI. Por que o FMI interfere, portanto, no agravamento da vida dos cidadãos? É o que subscrevo para cada um de nós aqui disse alguma coisa relacionada com a retirada da subvenção dos combustíveis só fará sentido quando der impacto positivo na vida do cidadão. Vamos buscar teorias do FMI, está muito bem, precisamos de estar no cenário internacional como nação, como Estado de Direito, né? Mas o reflexo para a população interna é como quando houve aí dizeres de que íamos ajudar Santo Tomé a reparar as estradas, quando nós mesmo a sair do palácio para o Caceque temos que segurar se levante sem querer. Então, eu acho que falta nos dedicarmos um bocado mais ao que é nosso. Termos os pés assentos mesmo no chão. Porque o fim único da governação é beneficiar a população. Quando não beneficiamos a população, que tipo de credibilidade pode-se dar ao governo? Desculpa se parecer extremismo, mas não tem, não faz sentido. Nós não vamos atrás da estabilidade das relações com instituições internacionais. Que não há esta abertura por parte dos ministérios ou mesmo do governo angolano? O nosso fiscal disse muito bem. Será que quando escutam, será que eles ouvem mesmo? É onde está a questão. Porque ligada a este ramo, conversa. Tem medidas próprias que poderíamos cautelar essas situações. Há medidas. Mas será que ouvem? Por quê? Porque eu depois quero pegar aqui alguma deixa da doutora. Parece que a doutora fala muito do táxi e que eu preciso. Quando eu disse não, se calhar é bom que. Ou então ficamos sem táxi. Acho que ficar sem táxi é complicado. Tivemos aquela experiência. Não, ou uma coisa parecida. Quando não conseguimos. Exatamente. Quando não conseguirmos, imagina andar 35 km a pé e ir lá Exatamente. nas profundezas. A pessoa prefere um andar mais, se andar mesmo, os pés estão todos rachados, toda a gente cheia de poeira, porque é o que lhe resta, mas ela tem que ir à busca do sal, tem que ir à busca Não, percebi, só que percebi, mas pensei que ficaríamos sem táxi, né? Não, nem falo não. Pensei que era nessa verdade, nem é aqui no casco urbano, refiro-me lá nas profundezas. Ok, é o seguinte, normalmente os transportes é um elo muito importante para uma sociedade, porque é a locomoção de bens, né, de pessoas e bens. É muito importante. Portanto, é nesta altura que o Geo disse aqui perfeitamente que seria bom, nos outros países, por exemplo, a subvenção dos transportes. As medidas que o executivo toma, por exemplo, da subvenção, a intenção é boa, a execução. Nós tivemos uma experiência da gasolina. Eles estavam a subvencionar os transportes na gasolina. A ideia é boa de subvencionar os transportes, a execução é grande problema. Mas o plano funcionou. O plano não funcionou. Quer dizer, eu vou pensar, agora vou materializar. Agora, nesta altura que nós estamos a ver que as populações estão a reclamar, até porque está mesmo difícil, é a hora do Estado pensar 2 ou 3 vezes. Vamos implementar a subvenção nos transportes. Mas tem que ser uma medida bem acautelada. Temos um Estado que pode recuar da sua decisão? Olha, recuar para tipo, baixar o preço do táxi, não, mas subvencionar o transporte pode ainda. Porque falou-se muito bem. Então, não, mas o Abraão disse há bem pouco tempo que, portanto, a ideia de
que o Estado tinha para Supervisionar. Exatamente. Já não funcionou. Não E a funcionou, abertura não esta- funcionou porque Exatamente. não houve uma escutação na execução. Se implementaram um outro plano. Tem que haver uma execução. Por exemplo, quando as pessoas, né, as autoridades pensam em subvencionar e dão a uma cadeia administrativa, uma cadeia que ao fazer aquele serviço ainda há outros interesses. Porque tem que chamar as associações, por exemplo. Quais são O que é que esses vocês interesses? acham? Quais são esses? Não, interesses pessoais. Interesses pessoais, porque nós estamos aqui a falar pela coletividade. Eu estou aqui a falar pela coletividade. Imaginamos que essa subvenção funcione com a ajuda das próprias associações. Porque nós, associações, por exemplo, de transporte, nós conhecemos os carros. Eles não conhecem, eles recebem documentos. Então, por isso é que houve aquela coisa. E uma coisa, quando nós, taxistas, por exemplo, dizemos assim, olha, nós não concordamos, e nós pensamos nisso já. Não concordamos e preferimos parar. Mano, é muita coisa. E Então, não é bom os taxistas se manifestarem. Atenção, não é boa coisa. Muito obrigado. Então, Exato. Mas há esta intenção? Sair às ruas, há esta intenção? não, a intenção se é ou não, isto aqui, nós estamos à espera a subida da gasolina, né? Porque só subiu o gasóleo. E é bom que nós queremos até que a gasolina equipara-se ao preço do gasóleo. E se subir, tem que haver uma conversação. E nós queremos entender que tem que haver diálogo permanente. Muito A doutora bem. disse muito bem. É bom acautelar as situações do que esperar depois de acontecer. Nós queremos discutir o assunto. É complicado. Muito obrigado. Voltamos já a Abrael. Gê de Freitas, já estamos, o momento temos de interessar, mas vamos conferir 3 minutos mesmo, 3 minutos para terminarmos este bloco e Eu entrarmos tenho em um conversa. ponto que eu disse que fica para passado, mas eu quero. Mas antes, terminar- se permita-me, Sim, sim. exatamente. 2023, o dia 5 de junho, ficou, portanto, um dia muito Puxado. triste na vida do povo do Uambo. E há esta tendência de subir mais uma vez a gasolina, subiu-se o gasóleo e a tendência de subir a gasolina. O que é que realmente esperamos de Freitas para fazer a colação com o seu ponto? Bem, o FMI recomenda, vou começar assim. O FMI recomenda, foi o que disseste. O FMI recomenda, mas os governos são autônomos. E é preciso que fique claro que o petróleo que estamos aqui a discutir não é do presidente João Lourenço. Não é do governo, do executivo, não é do MPLA. O petróleo é do povo. Os recursos naturais já existiam antes de existir a polis, antes de existir a organização das cidades. Os recursos naturais já estavam lá. E as pessoas só escolheram um grupo para fazer gestão desses recursos para a satisfação da coletividade. Isso é que é governação. Se quem governa não consegue responder a essa equação simples, que é explorar que tem, seja de recursos humanos, naturais, minerais, etc., para dar satisfação, está a falhar. E nós, o patrão, não é? Ele disse que o meu patrão é o povo. O Gê não concorda? O patrão não, presidente da o patrão República, não está satisfeito. O problema não é eu concordar ou não. Nos conceitos de política é assim, o patrão é o povo, nos regimes democráticos. Só que o patrão não está satisfeito. Aliás, quem acompanhou a rubrica Parlamento sobre Rodas na terça-feira, em parceria aqui com a ATA, e teremos mais outros capítulos, ouviu que o patrão falou sobre isso. E foram unânimes em dizer que a culpa é do presidente João Lourenço. Má gestão dos recursos para a satisfação das pessoas. Então, se não está a responder, o que é que se faz com você? Você despede, demita-o. Só que infelizmente as eleições nunca conseguiram derrubar ditaduras. As ditaduras não caem por eleições. As ditaduras caem de outras formas de revolução, não por via do voto. Via de regra. O Gê, na qualidade de patrão, tem esta tendência de demitir o presidente da República? Tenho a capacidade, mas não o Geu de Freitas sozinho. Tem que ser uma larga maioria de Geu de Freitas pelo país. Agora, quando eu digo que as eleições não derrubam ditadura, eu estou a lhe responder a questão que me coloca sobre o 5 de junho. As pessoas usam outras formas democráticas e constitucionalmente outorgadas para exercer o seu poder. Uma delas é a manifestação. Só que o resultado da manifestação é aquela resposta coerciva das forças de ordem que vitimaram 6 pessoas no dia 5 de junho. Como é que vamos fazer? O Partido Liberal tem um slogan que diz: somos a nossa própria esperança. É verdade que nós, povo, nós pessoas, nós cidadãos, eu até não uso o povo, uso cidadãos, porque o cidadão tem direitos
têm deveres e têm direitos. Nós, cidadãos, somos a nossa própria esperança. É cíclico. Hoje está um, amanhã está outro. Mas nós, os cidadãos, vamos existir para sempre. Enquanto existir nação, haverá cidadão. Demitir o nosso funcionário que não está a responder aos meios. E lá mais para frente eu já disse, eu tenho uma leitura. E provavelmente os ouvintes vão me perceber. Mas que o nosso funcionário está a falhar. Isso, o sentimento é generalizado. Aliás, como eu sempre digo ao longo dos programas, vamos abrir a linha e vamos ouvir o patrão. Se tiverem satisfação, permanece. Exatamente. Mas tenho muita dúvida que a contribuição dos cidadãos será de satisfação. Muito obrigado, José de Freitas. Ainda teremos o segundo bloco e consta também na nossa agenda o ponto A, da previsão de realização de manifestação portanto, em Luanda, sábado, e vamos falar da manifestação e o papel da Polícia Nacional. Portanto, 931-1274, 931-1274-71 está assim. 931-1274-78 está assim a linha aberta. 931-1274-78 está a linha aberta. São convidados para esta edição. Professora Engrácia Matuquissa. Alô. Quem fala Valeriano José. Muito bem. Não percebemos o nome? Valeriano José. Muito bem, senhor Valeriano. Seu contributo em relação ao tema. O país anda de mal a pior. Eu fico também com a percepção, a par do que já foi dito ali, que nosso presidente, das duas uma, ou não ouve, ou não quer ouvir. Porque não se percebe como é que de um momento para o outro, em tão curto espaço de tempo, os preços, sobretudo do gasóleo, vai alterando bruscamente. Não se consegue perceber, de fato. Agora, será que nós estamos preparados para enfrentarmos essa nova realidade? Será que o Conselho Econômico não tem a capacidade de avaliar, olhar para aquilo que nós passamos e vivemos? Disse por ali que Angola é dos poucos países cujo preço do gasóleo, gasolina comercializado num valor muito baixo. Está bem. Os outros países, qual é o nível deles de vida? Como é que os outros vivem? Portanto, nós aqui temos supostamente transportes públicos que não funcionam. Irrita-me muito passar pela paragem da Cala, ver os autocarros perfilados com giaces, ou seja, nossos transportes públicos nem sequer deviam ser chamados de transportes públicos, não existem. Noutras latitudes, existem transportes públicos, o funcionário já sabe que se não apanhar o transporte ou o autocarro ou o comboio das 7, vou às 7h30. Se não apanhar das 7h30, vou às 8. Se não apanhar das 8, vou às 9. Assim sucessivamente. Aqui era possível fazer isso. Temos muitos autocarros, mas servem para quê? Para nada. Às vezes, eu não sei se esses mais velhos pensam ou são acéfalos, porque não é normal. Não é... Cada povo com seu presidente, cada povo com seu partido, ou seja, com aqueles que entendem que devem governá-los. Nós somos muito especiais, muito. Eu acompanho com alguma regularidade, com alguma frequência, mas tanto ele está sozinho não vai conseguir fazer absolutamente nada. Vamos partir para uma manifestação nacional, tudo para. Eles vão recuar nessa decisão. Eles nos brincam, permitam a expressão, eles brincam conosco, sabem que esse povo é especial. Reclama hoje, depois da manhã passou. Coitado, o consumidor final vai pagar uma moeda muito, muito, muito alta. Mas pronto, seria bom que pensasse mesmo numa manifestação nacional mesmo. Muito bem. Mas uma manifestação que dura mesmo uma semana, não sei de hora, 2 dias.
Às vezes, tem havido excessos e tudo mais, mas tende a acontecer porque o povo está de fato revoltado. Hã? O presidente da República só veio mesmo para atrapalhar nossas vidas, aquele mais velho. Poxa, desculpem-me lá, bom debate. São daquelas situações que deixam o indivíduo bastante irritado. Muito obrigado, Sr. Valeriano José. Deixou o seu contributo. Está assim a linha aberta, 931127478. A voz do cidadão faz sentir aqui na Rádio Eclésia. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Bom dia. Bem-vindo, quem fala é a partir de onde? Diamantino, bom dia. É Antônio Ricardo, estou no bairro da Santeria. Bom dia, Cotagiel de Feita. Bom dia aos convidados aí. Diamantino, quem fala muito vai para o caixão. Mas eu também estou com o ouvinte que saiu agora. Também estou com ele. Dou-lhe nota 20. Se tivesse nota mais que isso, 40, 100, legal. Eu não sei aonde nós vamos parar, Diamantino. Cotagiel. Vamos fazer como? Eu sou da geração de 80 e tal, 84. Eu nasci a ver sempre. Eu nunca vi mais outro tipo de governação. Por favor, estamos a sofrer demais. Vamos aconselhar. Os mais velhos estão aonde? Os Toba, os Reinado. Vamos lá no topo, vamos conversar com o mais velho. Alguma coisa está a passar aí com o mais velho. Está demais. Isso está demais. Nós estamos sempre a permanecer nas bombas de combustível, mas porque do dia para a noite o combustível sobe. Mas vamos parar onde, senhores governadores, por favor. Não, vamos falar a verdade. Isso não estamos a falar a verdade. Não mais que falar a verdade e depois começa a conotar as pessoas. Isso é real. Então, eu estou muito triste como cidadão angolano e eu gosto muito do meu país, Angola. E eu estou a me forçar para um dia eu sair desse país. Para nunca mais voltar nesta Angola. Eu posso estar em Portugal, ou no Dubai, sendo menino de rua, lavador de carro, mas lá vou sobreviver. Eu não quero viver mais neste país. Eu vendo meus irmãos de sangue a sofrer no lixo. Nós queremos mudança. Mano Gil de Freitas, chama então os seus colegas, os ativistas, vamos nos unir. Está demais, Mano Gil. Eu acho que por mim é tudo. Não estou abalado. Estamos juntos. Bom trabalho. Aperta nessa situação, manos. Muito obrigado. Nós agradecemos companheiro Antônio Ricardo, por sinal é um ouvinte assíduo e como também os outros, está assim a linha aberta, 931127478. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Bom dia, quem fala eu sou o irmão Xavier Silveira, muito bem. Do Cruzeiro. Companheiro, diga-nos o seu contributo. Bom contributo de tristeza. Estes mais velhos perderam o juízo. Agora, isso dizer que tem conselheiro, não tem conselheiro, isso é pura mentira. Eles são aqueles de grupo que são autoritários. O que lhe vira em mente é que faz. Ninguém consegue dizer porque isso pode vir percar a sociedade. É muito triste. Os recursos que temos no nosso país, o próprio petróleo, é mesmo de Angola. É como fosse jinguba ou batata doce. Esses produtos são de Angola. Nós não podemos comparar um produto nacional com um produto que vem de um outro país. Não dá. O que esses querem mesmo é nos matar. Por isso nós temos que pensar bem. Eles são a minoria e nós somos a maioria. É levantar, eles tirar, é a única solução. E não pela boca ou pelo diálogo, se nos escuta. Eles confiam nas armas. Como é que vão nos ouvir nós? É difícil. Conforme o nosso país é, mesmo criança de 4 anos que nunca sentou numa carteira, já sabe que esse país tem muitos recursos. A razão de nós sofrerem que 1 litro de gasóleo
a custar 400 kwanza é muito. Há o tempo do Santos que comprava, me parece, um litro de gasolina e gasolina a 40 kwanza. O país esteve bem. Agora, a razão hoje é o combustível subir e a pessoa para comer peixe está difícil. Isso não tem nada de coisa. Valeu, vocês aí, bom. Perdemos o sinal. 931127478 está assim a linha aberta. Alô, bom dia. Alô, sim, bom dia. Quando são 9h17 minutos, liga para nós e deixa o seu contributo. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Alô, muito bom dia. Falas com o senhor Bernardo, a partir do setor do Cruzeiro, bairro Projeto, do bairro do São Paulo, do bairro do São Paulo Lofa. Senhor Bernardo, o seu contributo em relação ao tema? O contributo sobre a minha contribuição sobre o nosso país acompanho também a notícia de manhã que iniciou. Normalmente o país não está nada bom. Tem os seus 25 anos, só de 98. No Brasil, outro partido a governar, isso tudo entra lá. Todos a nos mentir, estamos aqui a nos mentir. Mas não estamos sabendo lá. Ou como o Mano Xavier, meu vizinho, como disse nos debates passados, que o Chico Lourenço é um mercenário. Ele é mercenário, aquele não merecia ser presidente. Ele merecia ser alguém lá para lutar contra as pessoas, não é para o povo. O senhor Jorge Feita e todos que estão aí na rádio estão a dizer a verdade. O povo está chofando totalmente. Já mesmo estamos a conseguir estudar. A propina subiu, o gasóleo subiu, só estamos a esperar a subida da gasolina. Se não dá mesmo em que um presidente, a boca não fala, tem que ser a força, nós vamos lá, vamos educar nossos filhos, vamos nascer. É que manda o futuro do país. E no mais de 25 anos não estou a ver a melhoria do país. Os nossos filhos que estamos a nascer. É difícil. O senhor Xavier, o meu vizinho a partir do Cruzeiro, tem toda a razão. O senhor João Lourenço é um mercenário. Não merecia ser um presidente.
Ele merecia ser alguém mais outra pessoa, não um presidente. Viu como o país está? Eu só queria dar uma pergunta no senhor Jorge Feita. Mas se em 2027, o que vai acontecer se assim o país já está assim? Vai acontecer aquilo que aconteceu em Moçambique. Senhor Jorge Feita, por favor, o povo está sofrendo. Vocês estão a ver o sofrimento do povo, porque o senhor que anda, veja o sofrimento do povo. Acho que está bom, mas o presidente não anda, nem seus conselheiros. Senhor Jorge Feita, o povo está sofrendo. Se você vê aqui no setor do Cruzeiro. Alô? Estamos a ouvi-lo, companheiro. Eu desafio o senhor jornalista, o senhor Jorge Feita e os todos que estão em debate. Se vê no setor do Cruzeiro, o posto daqui abre às 9, às 10h30 fechou. Não, quase, medicamento não dão. Esse papel aqui perguntam o que está a sentir. Então a enfermeira que vai perguntar, veja na máquina o que a pessoa está a sentir. O táxi subiu, daqui a Praça Nova nós pagávamos 200 kwanzas, agora estamos a pagar 300. Do Cruzeiro à Alemanha é 500. Ele tens que pedir, senão antes dá 700. Então assim o país está a desenvolver. Não temos a andar atrás. Eu com meus 25 anos, se me disserem que entra na militância para matar os honorenses, eu faço isso. Estou mesmo mal, o país está mal. Está mal. Senhor jornalista, por favor, isso dá-me raiva na população. Eu desejo bom trabalho na rádio. Muito obrigado, Sr. Bernardo, nos agradecemos. Vamos então atender mais de hoje. Vamos devolver a palavra aos nossos convidados. Assim, a linha aberta, 931127478. Liga para nós. A subida do gasóleo, medida tomada pelo Executivo angolano. 93112. Bom dia, quem fala a partir de onde? Alô, bom dia. Estamos em linha, mano. Bom dia. Maurício Dallas, a partir do bairro do Tefena. Era o Maurício, seu contributo. Olá, falando sobre essa questão, é muito desastroso. Porque realmente os governantes, eles pensam que conforme o bolso deles está cheio, é conforme é a realidade da população. Eles esquecem que toda a ação que eles fazem, realmente quem paga são os cidadãos. Porque a realidade que estamos a constatar é mais muito para a camada baixa, a não ser a eles. Porque eles já têm condições, sabe? Eles têm direito de casa, têm direito de subvenção de comida, têm direito de subvenção de combustível. Eles não pagam nada. Eles, como pensam que isso que eles fazem, sabe, já não pagam nada, tudo que eles consumem não pagam. Eles pensam que também é a realidade do cidadão. Agora, eles não conciliábulo, então resolvem que o gasóleo tem que subir. Tá bom, eles pensaram isso, é o benefício para eles. Agora a realidade do cidadão, como é que fica isso tudo? Então é uma coisa que eles dão ter primeiramente um ensinamento psicológico para que eles realmente tenham a capacidade de entender a realidade do povo. Porque se eles não conseguem
a manifestação e o papel da Polícia Nacional. O Huambo tem uma história negativa. O dia 5 deixou feridas que até agora continuam de show, tanto até encarregados. Recentemente recebemos um dos pais que perdeu, portanto, um pai que perdeu seu filho no dia 5, que está a lamentar, e até agora não há processo dos agentes que terão cometido este crime. Portanto, vamos acelerar um pouco para ver se conseguimos também abordar sobre o papel da polícia nas manifestações. Tem sim a palavra, 2 minutos. Na verdade, eu quero aqui o senhor Valeriano disse aqui não há transportes públicos. Eu concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente porque é uma questão muito importante. Dentro não há, não tem lucros. Mas este plano é do Gabinete dos Transportes? Claro. Os transportes é que os concursos para ter os autocarros é diretamente para o Gabinete Provincial dos Transportes. E as pessoas são as mesmas, só que não percebem a necessidade. E eu digo aqui, a bom da verdade, que quando estamos a falar de transportes públicos, a nível nacional, estamos a falar de ACES. Esquecem, azul e branco. Nós vamos em todos os sítios. Não são transportes, mano. Eles Mas o governo adquiriu há pouco tempo muitos autocarros. Não se justifica. Eu já questionei isso. Porque mas não estão ao serviço do povo? Não. As pessoas estão preocupadas em lucrar mais. Eles entendem que intermunicipal há mais lucro. Imaginemos que disseram que há muitos autocarros perfilados na Constância. Você vai no São João, tem passageiros. Os azul e branco que vão fazer esse trabalho. E o Estado nunca pensou em investir nos azul e branco. Mas há um outro elemento, Abraham, há um outro elemento, portanto, para os que às vezes trabalham aqui na noite, sobretudo 18/19, vão para Cala e tem havido muita reclamação, porque com certeza pode ser levadas como se fossem exatamente. E a ATA tem registro, tem apresentado estas reportes. Todos os dias nós apresentamos as aquietações. O que acontece às vezes? É bom que as coisas tenham dado nas pessoas que percebem da coisa, não por conveniência. Porque você tem que me cobrar responsabilidade a mim. Eu, por exemplo, eles vão acudir. Mas nós não temos uma responsabilidade com o Estado, temos responsabilidade com o povo. Agora, seria bom, às vezes, quando há concurso para estes meios, escolhem pessoas que percebem, não por conveniência. Ou então capacitar os tais escolhidos. Exatamente, só que são as mesmas pessoas a terem acesso a estes autocarros. Estamos a ver agora. O Valeriano disse perfeitamente, não há transportes públicos. E o Ministério disse que os autocarros 200 aonde aqui na província do Huambo. Obrigado, Abraham. Vamos acelerar um pouco o nosso tempo. Voltamos, temos outros pontos aqui, mas recebemos uma mensagem recentemente do Dr. Albano Siquete, está em nossa sintonia, e escreve da seguinte maneira: este governo é explorador, a subida do combustível é para pagamento de caprichos deles. Seria bom irmos às eleições em 2027. O João Lourenço, portanto, está aqui o Dr. Albano Siquete. Muito bom dia, doutor. Está assim, fique em nossa sintonia até ao último minuto desta edição. Gero Freitas tem 2 minutos para aqui descrever aquilo que de facto foi exatamente. Bem, o Valeriano, o Antônio Ricardo, o Xavier Silivele, o Jeremias, o Bernardo e o Maurício, aliás, todos foram unânimes na conversa. O nosso empregado veio atrapalhar a vida dos cidadãos. É o que disse o Valeriano e eu subscrevo. Um governo que está a desgovernar. O engenheiro Adalberto Costa Júnior disse naquela entrevista polêmica dele uma coisa muito importante. Eu disse: Angola não é um país pobre. Eu disse no primeiro bloco, quando fechei, que os recursos já cá estavam antes de existir governo.
Só, o que precisávamos é só explorá-los, transformar e distribuir. É só isso. Mas uma pessoa com tantos ministros a lhe auxiliarem, tantos conselheiros, explorar, transformar e distribuir, não consegue fazer esse exercício. Então esse cidadão não vale. Esse empregado é que, como disse o seu ouvinte, está a nos atrapalhar. Então, até o Antônio Ricardo está muito triste enquanto angolano. Estás a ver a matar mesmo o espírito da angolanidade nas pessoas. Está muito triste. E ele está a se esforçar para sair desse país. Não, eu digo ao Antônio Ricardo, nada contra os que imigram, é verdade. Cada um é livre de escolher onde se sinta confortável. Mas se alguém é que está a nos atrapalhar, não, esse alguém é que tem que sair. Nós não vamos emigrar todos e levar o país à vontade. Esse país dos angolanos. Então, nós angolanos temos que lutar para que a pessoa que está a nos atrapalhar é que saia. E quando eu falo em lutar, Jeremias disse aqui reiniciar o país. Se nós reiniciarmos o país, na verdade podemos voltar a cometer o mesmo erro. O bom de termos vivido já esses 50 anos é que aprendemos que quem nos governou durante esses 50 anos não serve, não presta. Então, ao invés de reiniciar o país, nós vamos tirar, como diz o Bernardo, o mercenário. E quando eu digo tirar o mercenário, não é porque, João, como disse a última mensagem, queremos eleições em 2027 sem João Lourenço. Pela Constituição, João Lourenço não vai ser candidato em 2027, pela Constituição. Mas é preciso termos algum cuidado. Por isso é que me perguntou o Bernardo o que é que vai acontecer em 2027. Isso aqui eu vou falar com alguma calma, de forma muito rápida, mas é importante dizer aqui. Em 1975, quando se proclamou a independência de Diamantino, Angola era autossuficiente. E as pessoas, não todos, é verdade, não há nenhuma nação no mundo que não tenha pobres. Há sempre pobres, ricos e classe média, mas a maior parte da população angolana fazia parte da classe média. Aqueles que têm o pequeno almoço, o almoço, o jantar, têm acesso à escola, têm acesso aos serviços de saúde. Em 1975, Angola era autossustentável. Foram só 2 anos de governação, 1 ano, sim. Mas isso eu tenho que falar com alguma calma para as pessoas entenderem, porque é muito grave o que vem ali. Exatamente. Foi só 1 ano de governação. Porque 75 já foi em novembro que proclamaram a independência. Só foi 76 de governação do MPLA para as pessoas começarem a passar dificuldade. A fome chegou em 1 ano. A fome chegou, as pessoas começaram a questionar a independência. Mas valeu mesmo a pena ou não? Não é esse o regime que nós queremos implementar? Não é assim que nós queremos o país? E dentro do próprio MPLA começaram a se ouvir vozes contestatárias. Os que foram chamados depois de fraccionistas. Esses contestatários reclamaram tanto e decidiram sair para uma manifestação para reivindicarem a verdadeira independência pela qual lutaram, não é esta. Só que aquela manifestação tornou-se uma chacina. Matou mais de 50, várias literaturas, mas falam de 30, 50, 80 mil angolanos mortos. A maior parte deles dentro do próprio MPLA. Isso. Essas 30, 50, 80 mil pessoas que morreram, não só liquidou as pessoas naquele momento, no 27 de maio e nos dias subsequentes, como matou o espírito, não era uma democracia, mas matou o espírito patriótico de Angola. Angola levou 40 anos para voltar a surgir uma nova geração que questiona. Desde 77... criou-se um pânico generalizado, surgiu o Che Menino não fala política. José Eduardo dos Santos governou por 40 anos quase sem ser questionado, sem ser contestado. Só no final da sua governação, já de 2010 para cá, é que começaram a surgir algumas vozes a voltarem a questionar. Não será que o presidente João Lourenço está a cutucar a paciência do povo propositadamente? Muito bem. Nos impelir para as ruas, como nós vamos, é verdade, para depois, com esses reforços de meios que a polícia teve, a PIR, etc., a criação da URP, etc., criar um massacre ou uma repressão muito forte, gerar uma instabilidade para não termos eleições em 2027, porque o contexto
estabilidade social não permitirá. E ele se perpetuar no poder por mais tempo e acabar liquidando aquelas vozes contestatárias para demorar mais 1, 2 gerações para voltar a surgir quem questiona, não será. É preciso nós temos cuidado. Eu não estou a dizer que não vamos... Não, vou terminar. Não é importante... Sim, deixa-me só terminar. Eu estou a dizer aqui que nós não estamos a dizer que não vamos às ruas. E os ouvintes aqui pediram, vamos às ruas. É verdade, nós vamos às ruas para que ele também saiba que cada medida que toma, o povo reage. Porque as manifestações desgastam os governos. Mas ao irmos para uma visão muito estratégica e inteligente, para que eles não se aproveitem da nossa manifestação para tirarem o proveito de uma leitura de fundo que eles fizeram. Então, muita atenção a isso. Vamos reivindicar sim, mas vamos também ser sábios, porque há no fundo alguma intenção não confessa por trás dessas provocações constantes, porque não é normal que provoquem o povo até esse ponto. Porque o presidente João Lourenço sabe que essas medidas que está a tomar vão gerar, cada ação gera uma reação. E ele sabe que nós vamos reagir. Atenção! Eles sabem que o que é o AMBO, eles viram o 5 de junho de 2023. Eles sabem, mas ainda assim aplicam a medida. Por que será? É preciso termos atenção a isso, Diamantino. Temos que fazer isso de uma forma muito, mas muito inteligente. Porque no final de contas, se há um elemento desestabilizador, é esse elemento que deve ser removido. E eu repito, não será o presidente João Lourenço, porque ele já não será candidato. Mas o regime, porque independentemente de quem vier, nesse sistema de governação não será diferente. Nós corremos com José Eduardo dos Santos por 40 anos de má governação. João Lourenço só fez 10, está a ser pior. O próximo só vai fazer 5, vai continuar pior. E as pessoas, o objetivo é que sair do país. Não, tiremos quem está a destabilizar o país e não matemos as pessoas. Muito obrigado, José de Freitas. Portanto, exatamente. Doutora Ingrácia Matheus, vamos entrar a um outro ponto para melhor gestão do tempo. A doutora vai enquadrar os contributos dos ouvintes assim, ao desenrolar da sua conversa. A missão constitucional da polícia é de garantir a ordem pública e a proteger durante manifestações como a do dia 5 de junho no AMBO, levanta sérias dúvidas sobre o respeito. A gente preocupa com a violência de protesto por parte da polícia. E com estas medidas, a sociedade civil convocou uma manifestação. Eu penso que será sábado. Sábado 12 e no sábado 19. Exatamente. Doutora Ingrácia Matheus, portanto, a polícia bate portanto, jovens morreram por força violenta da polícia. O que o GL acabou de frisar um ponto muito importante. Portanto, está-se a criar um ambiente para depois o presidente se perpetuar no poder. O que é que depois vai acontecer? Muito antes das eleições. Portanto, falta um ano para irmos às urnas, o povo ir às urnas. O que é que realmente vai acontecer depois desta reação? Não só da sociedade civil, haverá outras organizações que também vão, portanto, sair às ruas. A ATA, para não estar de acordo com as medidas, porque reduz significativamente o seu trabalho. O que é que realmente este país vai viver nos próximos tempos? Assim, de maneira muito sem pensar tanto, dá mesmo para dizer que a Angola não está a perder o rumo. Em termos de país, está mesmo a perder o rumo. As manifestações são de lei, estão na Constituição, é um direito do cidadão, mas a polícia mata quem vai manifestar, amarra, maltrata, pisoteia mesmo pessoas. Se estão a criar, depois o nosso governo tem essa maneira de agir, que comumente chegamos a essa conclusão. Cria situações para que o cidadão reaja, mas não dá o direito de reagir. Isso tudo, sim, quer dizer, faz-nos ficar um povo, já se chama pacato, e por isso é que eu não gosto de usar o termo povo pacato. Especial. Sim, a tal nossa especialidade em tacanhez, a mente para mesmo, porque você quer reagir, mas tem medo de perder a vida. Porque com vida os filhos passam daquela maneira. Se o pai ou a mãe estiver sem vida, passam pior. E nós estamos a ficar uns encolhidos. É mesmo o país do sim, chefe. Sim, chefe. E o conformismo mata. Vamos engolindo.
Naturalmente que quanto mais se fala na manifestação, mais se prepara também a polícia, porque depois não há responsabilização para agentes da polícia que se tenham portado mal durante a manifestação, em defesa da lei que legaliza que aquele povo se manifeste. Então, é um contraditório de lei, interpretação e execução da lei, que não nos faz pensar direito se não ter medo. Não é verdade que os partidos políticos já estão a aderir publicamente à adesão a essa manifestação. Doutora Ingrácia, o artigo 47 da Constituição da República consagra, portanto, as manifestações. E violando, portanto, este artigo, o que é que realmente estamos a instar na mentalidade das gerações? De que aquela lei está ali só para embelezar ou para encher, completar os números da Constituição, porque é o que eu disse, nunca, salvo eu tenha estado distraída, eu nunca vi uma responsabilização pública de um agente ou um núcleo de pessoas que tenha inviabilizado a uma manifestação. O AMBO deu esse sinal visível, mas um bocado por cada canto do país nota-se. Então, está-se a preparar a manhã, que é de grande necessidade populacional, mas a polícia também já deve ter os cães bem Mas será que o polícia não sofre? E se não sofre, não tem familiares que sofrem? A polícia sofre, a esposa do polícia sofre, a mãe do polícia sofre, o irmão do polícia também ressente tudo o que outros cidadãos sentem. Eu acho que eles resmungam ou choram lá debaixo do cobertor quando vier, porque que não sejam sensíveis não é possível, são humanos. O ouvinte que fez referência às entidades, às autoridades tradicionais, são chamados os reis de Angola. Eu senti muito ter estado doente na altura em que houve aquele encontro ali. Encontros daqueles pelas autoridades tradicionais são necessários, são úteis, é uma valia para o tecido social angolano. Nós somos africanos. O Soba é quem convive de perto com a situação. O rei é o gestor de determinada área. Então, eles juntos podiam, e a voz do rei, do Soba, das entidades tradicionais no seu geral, têm um peso social diante dos governantes, que uma orientação saída dali, ou manifestação dos reis pacífica mesmo, ir ao encontro de quem decide em nome da população. O país não existe, o país está sem rumo. Eu dou sempre exemplo daquelas senhoras que não têm dedos. Com Deus, eu vi a menina que partiu o dedo a bater a pedra, porque é a única fonte de sustento. Eu apelo às organizações da sociedade civil a visitarem aquelas mulheres. É a fonte de subsistência que elas têm. Onde estão localizadas essas mulheres? Já falei aqui muitas vezes. Álamo, exatamente. Para aquele bairro da Central, naquele desvio. Exatamente. Ali, tem, como chama aquele... mas é Álamo mesmo. É mesmo Álamo. Do lado de quem vai para cá. Aquilo dói. Podem arranjar todo tipo de trabalho para manter a família, mas é mesmo pedra com pedra sobre o dedo. Imagine a dor daquela mãe. Depois ela amarra com um trapo e está outra vez a chamar a cliente. Está aqui a brita, está aqui a brita. Isso dói. Os nossos governantes sabem disso? Será que não sabem? E fica aqui a questão. A quem é que a gente vai se queixar? Muito bem. Domingos Bingo Bingo, o que revela o uso excessivo da força policial em manifestações como a de 5 de junho. É a referência que temos, porque não foi das melhores. O que é que realmente precisamos fazer, portanto, quando o povo sai para reivindicar os seus direitos? Bem, muito antes de entrar neste ponto, eu gostava de um aspecto muito importante. Quando da tua intervenção, Polícia Fiscal, dizer que nesse processo de do controle da questão dos preços, não preços, eu acho que ali é da íntegra responsabilidade do INADEC, porque a Polícia Fiscal é um órgão especializado da Polícia Nacional que tem a função de fiscalizar e controlar a atividade aduaneira e tributária do Estado e apoiar a própria AGT. Aí sim, a questão do contrabando, não contrabando, aí há toda uma necessidade de uma atuação firme da própria Polícia Fiscal. Já a questão que tem que ver com a especulação de preço, a defesa dos próprios consumidores e enaltecer a proteção dos próprios consumidores é da íntegra responsabilidade do INADEC.
Era só para Muito deixar bem. assim. Agora, relativamente à questão que tem que ver com excesso, né, do uso da força, dizer que é triste, porque a própria Constituição da República, nos termos do artigo 47, número 1 e número 2, diz que os cidadãos têm direito à manifestação. Até porque estamos num Estado de Direito, num Estado democrático de direitos e tudo mais. Têm direito. Mas desde que haja uma prévia comunicação à autoridade, desde que esta manifestação também seja pacífica e sem o uso de armas, quer de fogo, quer. Mas parece que no 5 de julho, é isto? De junho, não tivemos simplesmente uma manifestação pacífica. Por isso que eu disse, eu reprovo a atitude dos meus concidadãos, mas por detrás ou por baixo daquele descontentamento havia uma razão de ser. Queimaram pneus. Inclusive, a viatura do meu amigo foi quebrada na porta, na entrada do seu portão, na entrada da sua casa. Então, dizer que quando há, de facto, um aviso prévio, uma comunicação à autoridade, sem uso de força e tudo mais, é algo pacífico. Mas parece que a Polícia Nacional não olha para esse aspecto. Mesmo com uma autorização prévia, parece que na cabeça desses camaradas está: devemos bater para mostrar respeito, porque a polícia bate. Mas não é assim, porque estamos num Estado democrático e de direito. Porque mas mostrar respeito batendo ou sensibilizando para a pessoa ter consciência. é o que está na cabeça dos nossos irmãos, nossos filhos. Não há sensibilização, não há nada. Eu vi um vídeo muito recentemente do nosso ativista, Luado Beirão. Eu vi ontem no Facebook, ele esteve em frente, acho que da Assembleia Nacional, e ele esteve à espera, acho que de um pessoal para... De repente apareceu um polícia e esteve a interpelá-lo, ou seja, interpelou ele, o porquê que ele esteve em frente. Tanto é que o polícia não sabia por que poderia interpelar ou impedir que ele... Você não pode ficar aqui. Só não pode ficar ali, é complicado. E aí, se você remitir, se você mostrar um pouquinho mais daquilo que realmente você sabe, ou enaltecer aquilo que a Constituição da República realmente diz, aí serás objeto de quê? De socos, de ferros, de bicos e por aí em diante. Aí está o excesso. Então, nós apelamos que haja um pouquinho mais de respeito à população e que haja um pouquinho mais de amor, porque o polícia está do outro lado, hoje é filho do outro, amanhã pode ser o teu filho, hoje é mulher do outro, amanhã pode ser a tua mulher e vice-versa. Então há um excesso, é um excesso e nós reprovamos isso, não concordamos, mas também apelamos à população que, pronto, independentemente de ter este direito, que de facto materializa esse direito nos termos da Constituição e da lei, né? Seja de facto em conformidade com a mesma, sem uso de armas, pronto, que seja de facto uma manifestação pacífica, meramente ideológica. Sim, e aqui dá para convidar a polícia a manter esse estado pacífico da manifestação. Estar ali para acautelar quem estiver a fazer os excessos, mas deixa-lo manifestar, porque ao manifestar-se está a passar a mensagem do descontentamento. Desde que comece a passar dos limites ali, sim, mas não precisa bater, porque só de dizer isso que estás a fazer não está bem, ele é de consciência, tirar as pessoas, maltratar isso. Só que muitas vezes muito bem. Muitas vezes temos notado também uma nossa parte, mas dizer que a missão principal é manter a ordem pública, mas batendo cria desestabilidade social. Então, há uma certa incongruência. Abraão José, exato. A mesma questão, tanto excesso por parte dos agentes da Polícia Nacional. Na verdade, eu tenho dito assim que a nossa organização, os taxistas, nós não fizemos carros. E quando se retira os carros, a população não move. E se não move, excita a violência. E quem vai lá para... Por exemplo, fizemos aquela manifestação. Estávamos lá todos os taxistas. E não precisávamos de apoio de ninguém para termos aquelas manifestações. Eu recebi ligação do Mangel para solidarizar-se com a causa, recebi, me recordo, mas de ninguém, não recebi ligações de nenhuma pessoa a solidarizar com a nossa causa, naquela altura. Está-se a anunciar a manifestação nacional. Exatamente.
manifestação que é convocada a nível nacional, alguns não vão participar, podem sim participar como cidadãos. Bala, vamos dar o peito à bala, vamos dizer assim, olha, nós taxistas estamos a organizar estas manifestações, porque elas têm consequências e nós estamos dispostos a assumir isso. Portanto, é isso que eu disse, nós estamos aqui, do outro lado, estamos a acompanhar tudo e nós estamos solidários com as populações, estamos solidários com todos os taxistas, com o que está a acontecer. Agora, também quero já aproveitar, eu quero aproveitar aqui, nós estamos a sofrer enquanto taxista, a questão do combustível, está difícil. Nós acordamos 5 horas, vamos trabalhar até 19 horas. Temos que passar nas bombas até 0 hora, acordar 5 horas para trabalhar de novo. Não, eu sou taxista. Todo mundo atenção, está a enfrentar isso. Calma, vou chegar. Por que eu digo isso? Porque nós trabalhamos todos os dias para a locomoção das pessoas. Ok? Seria bom que houvesse pelo menos 2 ou 3 bombas privadas para os taxistas. Isso é para possibilitar. Exatamente. Porque nós estamos a trabalhar. Imaginemos que agora vamos parar porque não tem combustível. Como é que fica? Ok? Nós estamos a concorrer com as pessoas que compram no bidon para vender 700. Ok? Seria bom para facilitar o nosso trabalho. Então, okay? seria uma medida compensatória. Mas a mas não procurou porque que há escassez? A ATA não procurou junto da direção de justiça. Olha, nós estamos a, já ligamos, ligamos 2 vezes ontem, não tivemos Exatamente. sucesso. Escrevemos já para a direção provincial da Zona Angola, se é assim que se chama. Escrevemos para lá, ainda não fomos recebidos. Muito obrigado. Mas vou já terminar. Exato. Então nós estamos a pedir Exatamente. encarecidamente porque estamos a sofrer. Estamos até às 0 só para conseguir combustível, para trabalhar amanhã, para ver se as pessoas tenham a locomoção. Então, abastece 0 hora, entra na via 5 horas. Estamos a conduzir com sono, é complicado. Exato. Então precisamos aí sensibilidade de quem de direito, por favor, que olhe para esta classe, que muito faz para este país. Vamos voltar para a nota final. Jet Freitas, a mesma questão, os excessos por parte dos agentes. E estamos Essa a medida encerrar. que a ATA pede a dizer que pede uma intervenção. O problema é que quem toma essas medidas não sente o impacto. Nunca vais ver a frota do governador, do vice-governador, do administrador, o carro dele naquela fila das bombas para abastecer. Não. Uma pergunta direta. Onde é que os governantes abastecem? Tem as bombas do governo aqui, sim. de apoio ao governo. Não sei se não funcionam, eles usam as bombas do aeroporto, antes do aeroporto. Mas tem umas bombas do governo aqui onde é gratuito. Não pagam combustível, os carros do governo não pagam. É que eu estou a lhe dizer, é o que o Maurício disse, não sente o impacto das medidas que tomam, de forma muito simples. Exatamente. Quem toma as decisões, não sei, o presidente da República não gasta um kwanza do salário dele para as despesas dele, nem um kwanza, nem dele, nem dos seus próximos. Tudo é pago, tudo é subvencionado, põe comida Até na os casa governadores, dele. Os filhos Jet dele, Freitas. os ministros não pagam nada. A nível do governo provincial, eu vou saber até que nível, mas sei que o governador não paga nada do dinheiro dele. Agora vou saber os filhos. Mas dele. este é nada, GL. Não paga nada. Estou a te dizer, até comida no armazém, vai buscar o administrador, não é governador, administrador. Tem alguém do protocolo da administração que abastece a dispensa do administrador, não pode acabar nada. Quando o leite está quase a terminar, vai no armazém, põe na casa do administrador. Depois a fatura entra na administração, liquida. Mas como é possível aquele que não domina os preços no mercado gerir aquilo que... É por isso que eu estou a dizer, eles tomam medidas nos gabinetes sem conhecer a realidade das pessoas, porque eles não gastam nada. Gasolina do carro do administrador é pago pelo Estado. Administrador, assim não vou falar mais do presidente porque é longe, administrador. Vice-administrador. Uma pessoa que não paga nada não pode decidir por aquele que paga tudo, porque no final de contas nós pagamos tudo e mais alguma coisa. Então, se não gasta nada, não sente, ele toma, assina os decretos como bem entende, porque não sente o impacto disso. A Celeste Adolfo disse no Cunhinga ontem que a retirada da subvenção, que eu disse no princípio, a retirada da subvenção vai ajudar o governo a criar mais empregos e gerar desenvolvimento. Na teoria devia ser assim, porque se você para de subvencionar, tens uma almofada, um conforto para investir noutro local. Só que o sentido tem sido inverso. Desde que se retirou a subvenção, desde a primeira retirada de subvenção, quando saímos dos 40 kwanzas o litro, até hoje, a taxa de desemprego em Angola só vai aumentando. O nível de pobreza só vai aumentando. Então estamos a... E onde vai este dinheiro? É isso que nós queremos também saber. Se você parou de subvencionar, temos que sentir o impacto positivo noutro sentido. Sobre a polícia.
Eu costumo dizer que a mudança de consciência é o primeiro caminho para alcançarmos a Angola que se quer. E a mudança de consciência não é só do cidadão, não é só do cidadão comum. Todos os segmentos sociais têm que mudar a consciência. Os agentes da polícia também têm que mudar a consciência. O ministro do Interior é também auxiliar do titular do Poder Executivo. E aqui, a nível das nossas províncias, o comandante da Polícia Nacional é delegado do MININT, faz dupla função. É comandante delegado do MININT. Como delegado do MININT, é membro do governo. Por isso é que numa das vezes que Lotino Lica saiu por algum tempo da província, deixou na altura o comandante Ribas como substituto a governar. Como é que uma pessoa que é comandante, está a governar, vai te deixar que você manifeste que está a tentar contra o poder que ele está a exercer? Obviamente que não te vai permitir. Essa confusão de papéis faz com que a polícia, ao invés de republicana, comece a tirar partido, defende o regime. Ao invés de defender o Estado democrático de direito, defende o regime. Então, mas eu digo aqui que os preços subiram para todos. Todos, agentes, ungueiras. Quando a gente está a reivindicar, tudo bem que a estrutura castense não permite que se faça uma manifestação nesses moldes, mas então deixe que as pessoas se manifestem. Em regra, quem começa com a arruaça nas manifestações têm sido os agentes da ordem. Eu já fui a manifestações, eu sei. Nós somos pacíficos até um agente esperto decidir começar a bater as pessoas ou a largar os cães em cima das pessoas. Aí se instala o caos. Já nos para terminar, 30 segundos. Para terminar. Exatamente. Dia 12, o AMBO não vai sair Luanda. E nós estamos todos solidários com a marcha que Luanda está a selecionar. Mas no dia 19, estamos a concertar manifestações nacionais. Já temos mais de 8 províncias confirmadas. Vamos sair no dia 19. Estou a apelar àquelas pessoas que ligaram, que não ligaram, que nos ouvem. Essa manifestação não é do Jael de Freitas, não é dos revus, não é dos ativistas, é dos angolanos. Só há 2 caminhos. Ou você vai na marcha de apoio ao líder, porque estás contente, ou você vai na marcha de protesto pela subida dos preços. Muito obrigado. Não pode ser morno. Até a Bíblia diz que não sejamos mornos. Ou você é quente ou é frio. Estou aqui a apelar, cidadão. Se você não ir à marcha de apoio ao líder, você tem que ir na marcha de protesto das medidas. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Não muito é, obrigado. Obrigado, José. 30 segundos para terminar mesmo. Queremos agradecer e só responder um comentário de um rapidamente, jovem que disse 30 que segundos. Os taxistas junto ao governo deram-nos um golpe. Não é verdade. Nós também somos vítimas. Muito obrigado. E o conselho a deixar para as pessoas que estão a aumentar a rota? Solidariedade para todos os taxistas que estão com nossos passageiros. Vamos ser solidários o máximo possível. Porque todos estamos 250 pode, vale, 250 vale. Se aparecer, pode, mas o preço oficial é 300 kwanzas. Podemos explicar, só tenho kwanzas, mas quem aparecer com 250, por favor, levem isso. Muito obrigado. Lá também a velocidade, correm muito. Sim. Doutora Ingrácia, 30 segundos para terminar. 30 segundos para terminar. Repetir o apelo aos filhos, aos taxistas. Sim. Não 300. Exatamente. Vamos mesmo na velocidade normal por causa das nossas estradas. Solidarizar-me com toda a mulher, tanto aquelas que trepam prédios com bacias d'água, estão aí a contrair problemas do peito, não há medicamento, e com as senhoras que partem pedras, aquele é o meu calcanhar daqueles dois. Muito obrigado, doutora. Então, solidariedade para com Vamos elas. visitar também aquelas senhoras. Vamos visitar as senhoras. Amém. Chegou o recado, vamos exatamente. Exato. Domingo, para injusta conclusão. Eu faço ok. Já nos 30 segundos, né? Exatamente. Pronto, ficar atrelado àquilo que Gel de Freitas dizia, pronto. A sociedade no geral, de que toma uma das 2 atitudes, né? Porque a indiferença é muito perigosa. Muito obrigado. Nos agradecemos por terem aceito o nosso convite. Termina mais uma edição, por sinal, a segunda do mês de julho. Hoje é dia 10. Queremos também agradecer aos ouvintes e aos outros que não conseguiram ganhar conosco até este momento. E termina assim: Padre Carlos Alberto Luciano Java garantiu a técnica, o Edmundo Mateus, coordenou a equipa o Braulio Mancha. E agradecer aqui também ao Jango Cultural e o projeto Mudei, do projeto Cívico Mudei, portanto, por ter esta iniciativa. E na moderação estive eu Diamantino Sangue. Prometemos voltar seguramente, próxima semana, mesma hora, e sintonia. Bom dia e viva o angolano.